Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com o teu lar. É uma alegria muito grande participarmos juntos de mais um culto de louvor, de adoração, de honra, de glória ao nome do Senhor nosso Deus. Quero agradecer muito a você que conosco nesses cultos online tem participado, compartilhado, expressado sua opinião e juntos estamos louvando ao nome bendito do Senhor nosso Deus. Quero ler com você o texto sagrado registrado no Salmo de número 46, os dois últimos versículos do Salmo 46, o versículo 10 e o versículo 11. Se você tiver a Bíblia ao seu lado e quiser abrir, Salmo 46, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus possa grandemente nos abençoar pela leitura da sua santa, bendita e eterna palavra. Esse salmo é lindo, é maravilhoso. O título diz a fé perfeita em Deus. Esse salmo nos mostra, nos relata um pouco da grandeza desse Deus maravilhoso que nós servimos, ao qual nós colocamos a nossa fé, nós adoramos. E quando ele diz aqui nesses dois últimos versículos, o salmista fala sobre o nosso Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, na agitação da vida, no corre-corre, no dia a dia, ou mesmo diante de alguma dificuldade, de algum problema, ou mesmo enfermidade, alguma tribulação, alguma luta, alguma aflição que muitas vezes possamos passar, às vezes foge de nós, ou nos, entre aspas, nos esquecemos de saber de fato quem é o nosso Deus. E saber que Ele age na hora certa, no momento exato e da forma como Ele quer agir. Mas uma coisa nós temos que ter sempre a certeza: Deus se faz presente na nossa vida todos os momentos, em toda e qualquer situação, quer na alegria, na bonança, quer na luta, quer na dificuldade, Deus está presente. E muitas vezes as pessoas, ao invés de compartilhar com o Senhor o seu momento, a sua situação, muitas vezes tomam o rumo da murmuração, muitas vezes blasfemam, se inquietam, perdem a paz. E Deus diz para mim e para você que nós temos que ter convicção absoluta que Ele é Deus. Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem serve a Deus, quem tem esse Deus, Criador dos céus e da terra, como seu Deus, colocou a sua fé nesse Deus, confia nesse Deus, espera nesse Deus, tem que ter essa certeza: Ele é Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que está atento em cada momento, em cada situação da minha vida e da tua vida. Por isso, a expressão do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós refletimos nisso,
Quando nós, mesmo em meio às vezes à turbulência, paramos para pensar nisso, o Deus que eu sirvo, Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Vem a mim, a você, a cada um de nós, uma doce paz e uma calmaria que sossega a nossa vida. Esse Deus zela por mim. Esse Deus observa a minha vida. Esse Deus sabe as dificuldades que eu estou enfrentando. Esse Deus conhece cada detalhe de mim. Eu posso aquietar, porque eu sei que Ele é Deus. E o salmista completa esse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse momento aí onde você estiver, há uma certeza. E a palavra de Deus é a verdade. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está conosco. O salmo completa assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Não há companhia melhor. Não há garantia melhor do que a presença do Senhor. A companhia do Senhor. Saber que Ele está conosco. Há momentos, e talvez alguém que está nos assistindo ou participando desse culto possa estar vivenciando isso, da solidão, né? Às vezes cercado mesmo de pessoas, uma solidão profunda que se abate. Mas quem tem Deus jamais fica sozinho. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. E a sua companhia nos dá satisfação. A sua companhia nos completa. A sua companhia nos dá conforto. A sua companhia nos dá paz. A sua companhia nos dá alegria. A sua companhia nos dá certeza de que jamais estamos sós. Porque Ele está sempre conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Triste é aquele ou aquela que não tem aonde se refugiar. O cristão, aquele que serve a Deus, aquele que tem esse Deus como seu Senhor, esse tem aonde se refugiar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no Senhor nós encontramos refúgio. No Senhor, como diz esse salmo, nós encontramos fortaleza. No Senhor nós encontramos abrigo. No Senhor nós encontramos amparo. E esse salmo inicia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode estar angustiado, aflito, mas tem uma certeza. No nosso Deus você encontra socorro, abrigo, refúgio e fortaleza. O apóstolo Paulo
disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos amparado, Deus tem sido o nosso socorro bem presente. Na hora que mais precisamos, no momento exato, na hora certa, esse socorro se faz presente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o meu refúgio, o teu refúgio, o nosso refúgio. Aquietemo-nos, sosseguemos, descansemos no Senhor, sabedores que somos de que esse Deus que criou os céus e a terra, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus se importa particularmente com você, comigo, conosco. Particularmente trata conosco. Particularmente está contemplando a sua vida, a sua situação, o teu momento. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro. E, sobretudo, Ele é bem presente. Nós sabemos e precisamos vivenciar isso. Ele é Deus. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Nos refugiemos nele e o adoremos, e que a nossa vida seja para o louvor, honra e glória do nome dele, o Senhor nosso Deus, esse Deus bem presente na nossa vida. Que Deus muito te abençoe, te guarde, te proteja, te dê força, ânimo, vigor, fortaleza. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e muito por mais essa oportunidade, mais esse culto a Ti, sobretudo por ter a Ti, ó Deus, como o nosso Deus. Saber que podemos nos aquietar, saber que podemos contar contigo. Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio. Senhor amado e Pai bondoso, eu intercedo por cada vida que está participando deste culto. Tu sabes o momento de cada um, a situação de cada um. Contempla, opera maravilhas, faça obra da paz, da alegria, do amor, da saúde, da vigor, da força, da ânimo. Abençoa grandemente, Senhor, a cada vida que participa conosco deste culto e dá a tua bênção. Eu te suplico, sobretudo te agradeço, no nome bendito, eterno e sublime de Jesus, nosso Senhor, nosso amado Redentor. Amém e amém. Com alegria, participe deste culto a Deus conosco. Vamos agora louvar o nome do Senhor. Louve a Deus conosco. Que Deus continue grandemente te abençoando. Amém. Irmãos, estamos aqui novamente para louvar o nosso Deus maravilhoso. Amém. Como está seu coração? Como está a sua fé?
Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. Conquista, conquista, conquista. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor.
para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A paz do Senhor, queridos irmãos. Adoremos o santo nome do Senhor nesta hora.
deixares no altar maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Deixe tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Entregue tudo a Ele. Ele te contempla, Ele te vê e Ele tem uma resposta para você. Agora nós vamos ouvir a santa palavra do Senhor nesta noite. E nós vamos orar para que o Senhor venha falar em cada coração que está ouvindo a sua voz nesta noite. Que Ele venha falar ao meu coração e ao seu coração aquilo que Ele quer falar conosco. Aquilo que Ele tem para falar conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Oremos. Amado Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, glorificamos o Teu nome, Te exaltamos, Te bendizemos, Te honramos, Senhor, com os nossos lábios. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Agora chegou o Teu momento, Pai, o momento do Senhor falar com o Teu povo, do Senhor falar com essa vida que está agora na sua casa, necessitada de uma palavra. Deus, encha Teu vaso nesta noite. Usa poderosamente, Senhor, nas Tuas mãos, o vaso que o Senhor escolheu nesta noite para estar trazendo a Tua palavra. Usa seus lábios. Pai, fala o nosso coração. Nós temos sede, nós temos fome de Ti. Nós precisamos deste alimento, Pai. Sacia a nossa alma nesta noite, enviando, Senhor, o maná dos céus para cada coração, em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra de Deus nesta noite, meus irmãos. Deus te abençoe. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos, na presença do nosso Pai, cada um no seu lar, e como a palavra de Deus diz, onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali Jesus estaria no meio deles. E cada um de nós, mesmo em comunhão com o nosso Pai, nós sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo, nos enchendo de força, que é o que nós precisamos bastante nesses dias, Força, sabedoria,
cuidado com as palavras, com as nossas atitudes, né? Nos manter sempre cada vez mais firmes no nosso propósito de servir a Deus. Por mais difícil que seja a situação, nós temos que ter esse propósito de servir a Deus. Queria repartir com os irmãos essa pequena palavra, né, sobre o trecho de Lucas 18, de 1 até o versículo 8. Lucas 18, de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O texto a seguir fala sobre a parábola do fariseu e publicano, né? Que foi uma das passagens que a irmã Elis comentou na sua palavra, uma palavra gostosa que encheu os nossos corações. Falou sobre a parábola do fariseu e publicano. Eu vou ficar com esse texto aqui do parábola do juiz iníquo. Nós costumamos fazer a leitura doméstica, né, do culto doméstico, da palavra de Deus, fazemos a leitura de um trecho, fazemos uma oração, né, fazemos cada um versículo antes de dormir. E oramos, né, por todos aqueles que precisam, nós e os nossos irmãos doentes, né, necessitados. E uma das passagens que quase sempre eu escolho é essa, a parábola do juiz iníquo, né? Até a Mariana comenta: nossa mãe, de novo essa parábola. E se eu pudesse, eu leria todos os dias essa parábola, para eu mesma, né, aprender sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Né? Jesus, foi o próprio Jesus que ensinou, né, essa lição, ele deu essa lição aos seus discípulos, porque o contexto aqui, né, a situação era que os fariseus, os publicanos, não criam que Jesus era o Filho de Deus e estavam esperando o reino de Deus vir aqui para a terra, né? E Jesus era ali, né, encarnado, o reino de Deus, e Jesus já estava falando sobre a sua segunda vinda. E para os discípulos, aqueles mesmos que estavam com ele, achavam difícil acreditar, né, esperar essa segunda vinda, porque achavam que era uma coisa muito demorada, que eles não iam aguentar esperar. Então, foi quando Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? São duas lições: orar e nunca desfalecer. Orar e perseverar, né? Não desfalecer, o que é? Não desanimar, ou ainda que nós desanimemos, estamos às vezes tristes, abatidos, mas nós estamos caídos, nós permanecemos firmes na fé, tendo a certeza da vitória em Cristo Jesus. Isso serve para todas as situações, né? Não só agora. Eu estava conversando com uma colega minha que está com um problema muito sério de saúde, depressão, pressão alta, diabetes, e tudo isso se agravou devido a esse quadro, né, que está acontecendo. E, infelizmente, não é só para agora, né, que nós temos que permanecer firmes, fiéis, falar: nossa, Senhor, porque ela mesma perguntou para o médico: me diz quando que vai sair uma vacina, quando que vão achar a cura dessa doença. Mas nós sabemos que, ainda que passe essa doença, outros problemas, outras doenças, né, outras pragas, outros terremotos virão. Então, o que nós temos que fazer é orar e não desfalecer, orar e não desanimar, orar e permanecer firme na fé, sabendo que nós temos a vitória em Cristo Jesus, né? A irmã Adriana também cantou aquele hino na semana passada sobre o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Não é um dia, não é uma hora, não é um mês, não é um ano. O Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer, nesta vida e na vida eterna.
voltando aqui para a parábola do juiz Nico, eu acredito que essa palavra fala de uma forma especial comigo, porque nesses anos todos eu tenho trabalhado direto e indiretamente com os juízes, né? E nós sabemos que cada juiz é de uma maneira, uma forma de julgar, uma forma de apreciar uma causa. Agora, esse juiz aqui que Jesus fala era um juiz iníquo. Então era um juiz injusto. Era um juiz que nas sentenças dele ele não dava aquilo que era direito. Ele fazia as sentenças dele não de acordo com a lei, de acordo com a justiça, de acordo com ajudar aqueles que fossem os mais necessitados. A palavra de Deus diz que ele era injusto e ele não temia a Deus e nem aos homens. Né? Nós conhecemos às vezes muitas pessoas que são assim, né, donas de si e não respeitam nem a Deus e muito menos os homens, porque se não respeita a Deus, quanto mais o homem, né? E então esse juiz era bem assim, ele não respeitava a Deus, não respeitava o homem, ele não estava nem um pouco se importando com a situação daquela viúva. Por outro lado, nós temos a viúva, que era uma pessoa pobre, uma pessoa simples. Por que nós dizemos pobre? Porque naquele tempo as viúvas sofriam muito, né? Não tinham quem ajudá-las, como colocar o pão na mesa delas. Então nós sabemos que era uma pessoa muito assim simples. E se nós formos colocar, né, balancear uma pessoa tão poderosa que não temia Deus nem os homens e uma pessoa super simples que não tinha estudo, né, podia ser, não tinha palavra para falar, como diz aqui que ela ia atrás dele dizendo somente: me faça justiça contra os meus adversários. E eu acredito que ela não foi nenhuma, ela não foi nem 5, ela não foi nem 10, eu acredito que ela foi várias e várias e várias e várias vezes atrás daquele juiz, porque ela sabia que só aquele juiz poderia resolver a situação dela. Não adiantava, né? Os juízes naquele tempo julgavam as grandes causas, mas julgavam também as pequenas causas. E não adiantava ela falar com qualquer outra pessoa, com o vizinho, né? Não adiantava ela falar com ninguém. Né? Naquele tempo poderia ter os advogados, né? Como tinha os doutores da lei, mas todos deveriam cobrar muito caro e ela não tinha a mínima condição de pagar. Então ela teve aquela ousadia, né? Ela teve a fé e a ousadia de ir e falar diretamente com ele todas as vezes. E aí a gente pensa muito nisso, né? Que eu já vi muitas situações dessa, e não só no meu trabalho, na minha escola, no dia a dia, que às vezes aquelas pessoas que ficam firmes, perseverantes, tentam, sempre insistem, elas conseguem aquilo que elas querem, né? Porque sem esforço a gente não consegue nada. Tem a parte que Deus faz, mas tem a parte que nós precisamos fazer. E se nós não fazemos a nossa parte, se a viúva ficasse dentro da casa dela só chorando, ou dentro da casa dela deitada, vou dormir porque não adianta nada, aqui mesmo eu morro e fico sem comer e não quero saber mais de nada na minha vida, ela nunca ia ganhar a causa dela. Não, ela se levantou, né? Ela foi falar com o juiz e aí temos a segunda parte, né? O juiz não queria, imagina, vou ficar ouvindo uma mulher dessa, deve ter falado impropérios, falado coisas assim, muito tristes, muito que deixaram essa viúva chateada, né? Mas mesmo assim ela não desanimava não, ela ia lá e continuava, persistia. Até que um dia o juiz parou para pensar e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas essa viúva tá me incomodando, ela tá me incomodando, eu não vou me ver livre dela enquanto eu não resolver a situação dela. Era justamente o que a viúva queria. De novo o juiz: olha, se eu deixar mais um dia, mais uma vez, sem resolver essa situação, sem julgar a causa dela, ela vai voltar e vai me perturbar e me molestar novamente. E eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa situação. O que esse juiz resolveu então? Vou julgar a causa da viúva. E graças a Deus, né, aqui ele deu a causa ganha para a viúva contra o adversário dela. Aí Jesus vem, né, é uma parábola tão pequenininha, e ele fala: ouvi, veja a frase, né, veja a palavra que disse o injusto juiz, né, eu imagino Jesus no meio dos seus discípulos, e ele olhando para cada um e falando assim: vocês perceberam que ali o injusto juiz falou? Eu não temo a Deus, não temo a homem algum, mas eu ainda vou fazer justiça para essa viúva.
Agora imagina Deus, o nosso Pai, né? O nosso Senhor e o nosso Salvador não vai fazer justiça para aquele que clama a Ele de dia e de noite, né? Quantos de nós temos clamado a Deus dia e noite por uma causa, por um propósito, por uma situação específica, por uma doença, por um membro da nossa família que nós queremos ver junto à igreja, junto aos nossos, aceitando a Jesus como Salvador, e tantas outras situações financeiras, econômicas, de drogas, né? Pessoas que são drogadas na família. Nós queremos ver resolvido. E às vezes nós desanimamos, oramos um pouco, mas falamos, não, Jesus não vai me ouvir, essa situação não é para ser resolvida assim, e nós desanimamos. Nós sabemos que temos aquelas respostas de Deus, sim, não e espera. Mas é aquilo que nós já falamos uma vez lá na igreja. O sim, todo mundo, né, fica contente, entende, nossa, graças a Deus minha oração foi ouvida. Quantos sims o Deus, nosso Senhor, nosso Deus já não falou para nós? Quantos sim Ele já não deu em cada oração que nós fizemos, né? Às vezes é uma febre que um filho tem, até um emprego, uma porta que ele abre que nós jamais imaginávamos. Deus falou sim. O não também às vezes é difícil, mas nós entendemos. Agora o problema é o espera. O espera é uma situação assim desgastante, é aquilo que faz desanimar, é aquilo que faz você ficar assim entediado, ficar desanimado, caído e falar, Deus não vê a minha situação, Deus não quer saber nada de mim, Jesus não ouve, fala para eu orar e ele não me ouve. Outro dia eu estava falando com uma colega de trabalho que eu nem sabia que ela já foi um dia, né, cristã, e eu fiquei muito triste em saber disso. Mas nós conversamos, ela virou para mim, eu trabalho há 3 meses nesse local, e ela falou, você é evangélica, não é? Ela falou, conheço um de longe. Eu falei, por quê? Porque eu já fui. E ela falou, mas eu me desgostei de Deus e saí. Não estou seguindo mais a igreja. Aí eu falei, olha, você desanimar com a igreja, você vir alguém, ou pastor, ou algum membro, né, da igreja, você não gostar daquilo que eles fizeram e você querer sair de uma igreja por causa disso, tudo bem, mas agora você desistir de Deus, aí não. Porque você às vezes pode ter pedido alguma coisa e não ter te ouvido, mas aquilo não era melhor para você naquele momento, ou ainda que fosse não, você tem que entender que Deus quer o melhor para cada um de nós. Então, irmãos, essa parábola aqui, nós devemos lembrar todos os dias, principalmente esses dias, porque nós falamos assim, não vai acabar? Quando que eu vou poder sair de casa? Quando que eu vou poder ficar sem usar máscara? Quando que eu vou ter que parar de usar álcool em gel toda hora na minha mão? Quando que eu vou poder ir para a igreja, para a escola, para o trabalho? Ai, meu Deus, como vai ficar o meu serviço? São uma série de perguntas que é normal o ser humano, né? Nós como seres humanos, como pessoas assim, que não dependemos totalmente de Deus, estarmos nos perguntando. Mas a palavra de Deus diz orar e não desfalecer. Então nós temos que orar para que essa situação seja resolvida. O tempo, só Deus sabe, né? O tempo é o tempo de Deus. Oramos para que Deus dê sabedoria aos cientistas, né? Aqueles que estão procurando uma vacina. Pedimos a Deus também que dê sabedoria para os governantes, para saberem como agir, porque não é fácil nós criticarmos, mas estar numa situação, tomar conta de 2, 3 filhos em casa, às vezes a mãe já fica de cabelo em pé. Imagina tomar conta de uma cidade, né, inteira. A gente está falando num pequeno núcleo ainda. É difícil. As pessoas erram, é difícil porque você nunca contenta todo mundo. Nem Jesus contentou todo mundo aqui na Terra, ainda mais um ser humano, né? Mas é aquilo que nós temos, o nosso propósito e a nossa missão é orar e não desanimar. Orar e não desfalecer. Tá desanimado? É normal, às vezes um dia tá mais assim caído. Mas a oração, ela tem um poder assim maravilhoso de nos dar força, e quando nós pedimos ao Senhor Jesus, aí nós nos transformamos como essa viúva. Nós chegamos até o Pai, que é o justo juiz, e pedimos a Ele, né?
que tem misericórdia, que sabe o que é melhor para as nossas vidas e que tem muito amor por cada um de nós. Então nós chegamos até Ele e pedimos, colocamos as nossas petições diante dele, seja uma petição pequenininha, como aquela, né, agora que seria achar a cura desse coronavírus. Mas o que nós temos que saber, o que está por trás de tudo isso, a lição que, né, o Senhor tem dado para a humanidade, para muitos que se achavam poderosos, muitos que achavam que as suas riquezas eram inabaláveis, né? Que essa situação econômica era inabalável, que era todo poderoso. Deus mostra que a doença atinge o pobre, atinge o rico, atinge o mais simples, o mais culto, atinge tudo e a todos, né? E um vírus tão pequenininho faz um estrago tremendo. Então nós temos que saber que Deus tem um propósito para tudo. E nós vamos entender mais tarde qual é esse propósito. Cabe a cada um de nós orar, perseverar, continuar firmes na fé e levar essa esperança para aqueles que não têm. Eu gostaria também de ler com os irmãos ainda, né, Jesus falando, que Jesus é simplesmente maravilhoso, né? Nós lemos os evangelhos, os salmos, parece que ele está falando assim, ele estava passando por essa situação, cada um, porque, né, muitos de nós, às vezes, nós mesmos, no dia a dia não orávamos, não parávamos para orar, para meditar, ou mesmo agora na correria do dia a dia, nós ficamos tão assim, absolvidos, né, em todas essas atividades, assim, mudou toda a rotina de todo mundo teve que ficar junto, ao mesmo tempo não podemos visitar outras pessoas que precisam da nossa ajuda, ficou tudo esquisito, né? A palavra bem é essa, é tudo esquisito. Mas Jesus tem a resposta para tudo, e a resposta dele é oração, perseverança, graça e paz no coração, né? Quando você tem paz no coração, você tem tudo, né? Ele falou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo a dá, porque nós vemos que o mundo, paz, ele não tem nenhuma, né? Fala muito de paz, a ONU fala de paz, quando tem Olimpíadas, eles falam na paz mundial, quando tem concurso de Miss, fala na paz mundial, quando tem Copa do Mundo, fala na paz mundial, mas agora nem um jogo de futebol pode ter na esquina, né? A paz é só aquela que Jesus dá para cada um de nós. E outra coisa que eu achei muito interessante foi essa palavra de Jesus, né? Porque nós, assim, estamos chateados não podermos reunir com os irmãos na igreja, não estarmos em comunhão, né? Ali uns com os outros, e isso faz sentir muita falta. Mas há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes foi o que eu falei para essa moça que trabalha comigo. Pode ter até o tempo de você ter se afastado, mas agora é tempo de você se aproximar de Deus. E há tempo para todas as coisas. E uma forma, a forma melhor que Jesus ensinou de oração, além, né, daquela oração fervorosa, de intercessão junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, foi essa aqui que ele ensinou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5, 6, principalmente. O que ele fala aqui? Eles estavam pedindo aos discípulos, eles queriam uma série de orientações e Jesus foi dando, né? Foi ensinando. E não é só essa orientação para os discípulos. Ali eram 12. Mas nós somos hoje um grande número de discípulos espalhados pela terra. O que Jesus falou ali? E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É aquela palavra lá atrás, o fariseu do publicano, que a irmã Elis falou, daquele que batia no peito e daquele que estava orando lá no cantinho, quietinho. Ele falou, tem esses daí que se comprazem, os hipócritas, que querem falar, eu tô orando aqui alto. Aí ele falou assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Olha que lindo esse versículo. Mas tu, quando orares, porque Jesus falou em oração assim o tempo todo que ele teve aqui com os discípulos, porque ele sabia que ele ia subir e os discípulos iam ficar, né? Como nós estamos aqui, né? Hoje com o Espírito Santo de Deus. Mas ele
ele frisava bem a oração. E ele falava assim, ó, é importante você estar aqui no templo orando, você estar em comunhão com Deus. Mas olha que lindo aqui. Quando você orar, entra no teu aposento. O que hoje nós podemos mais fazer é isso. Nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, orar a teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele vai recompensar. O injusto juiz lá recompensou a viúva, né? Que molestou, perturbou e ela conseguiu o que ela queria. Ainda mais o nosso pai. Se nós, aqui está a receita, né? A receita o Senhor deixou aqui para nós, que é a palavra de Deus. Uma vez eu vi até uma ilustração falando, né? Que quando a gente vai ao médico, o médico prescreve a receita. E nós temos que tomar direitinho o remédio do jeito que está lá. Porque se não tomar direitinho o remédio do jeito que está lá, nós não nos curamos da doença que nós temos. Ou nos ajuda a cada vez mais, né, quem toma remédio contínuo, a estar sempre bem, se você seguir a receita direitinho. E a receita está aqui, a palavra de Deus. E ele deixou para nós. Então essa receita é o que nós podemos fazer hoje. Nós não podemos orar lá na igreja, mas nós podemos entrar no nosso quarto, que todo mundo está na sua casa. Então, Jesus até isso sabia, que poderia ter chegaria o tempo que você poderia ficar um pouco afastado, não poder estar lá na igreja. Mas todo mundo teria um quarto, pelo menos, algum lugar da casa, que seja o banheiro. Entra, fecha e ora em oculto, que Deus vai te ouvir. E é isso que ele ensinou para nós aqui. É maravilhoso, né? Eu acho assim sensacional a palavra de Jesus para nós, porque parece que ele estava assim adivinhando, né? Como Deus é soberano, adivinhando. Deus é soberano e sabe todas as coisas. Ele saberia por cada situação que nós íamos passar. Quantas vezes nós lembramos de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em segredo? Só nós. Sozinhos, só nós e Deus. É isso que ele pede para nós fazermos hoje. Enquanto nós não podemos estar lá na igreja intercedendo com os nossos irmãos, né, cantando hinos de louvor a Deus, Deus nos deu essa maravilhosa oportunidade, primeiro, de termos a oportunidade de fazermos o culto assistindo assim nos nossos lares, né? Cada igreja pode fazer a sua forma, cada pastor, cada irmão de igreja faz. É uma forma nova, que antigamente, uns 2, 3 anos atrás, até então não tinha. Agora nós podemos assistir o culto em casa. Ah, é bom? Não. Era bom nós estarmos lá na casa do Senhor. Mas nós temos a oportunidade de ouvir, louvar a Deus, fazer aqui o que Ele manda, entrar lá no nosso quarto, fechar a porta e orar que nosso Deus que está em secreto, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos atender. Ele vai falar sim, Ele vai falar não, isso não é o melhor para você não. Eu sei, eu sou pai, eu sei o que é melhor. Ou Ele vai dizer espera, né? Que eu digo que é a resposta mais difícil de nós entendermos, porque esperar é fogo. Esperar significa não esmorecer, o que a viúva fez ali com o juiz. Não esmorecer, se permanecer firme, orando, 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 orando. Até o dia, né, que ele vier nos buscar ou nós formos encontrar com ele. Que essa palavra possa ficar com os irmãos, que possamos estar cada vez mais firmes na rocha que é o nosso Senhor, que possamos estar ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando, né? No nosso quarto, fechando a porta, ou em comunhão com a nossa família, mesmo fazendo cultos domésticos. Ah, sempre, toda hora? Não, não dá, né? Cada um tem o seu trabalho, as donas de casa têm que fazer as suas coisas, mas a gente está em espírito de oração. E eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Eu gostaria de terminar essa palavra com a continuação aqui desse texto de Mateus 6, né? Que Jesus falou, olha, quando vocês forem orar também, Jesus era muito prático, né? Jesus era muito direto. Eu acho, assim, simplesmente maravilhosas as mensagens de Jesus como Filho de Deus, não podia ser diferente. Mas ele falou assim, ó, quando vocês orarem, não fica repetindo, às vezes as coisas que vocês não estão nem sabendo o que vocês estão falando, né? Ficar repetindo, não está sabendo. Essa é a diferença da oração da reza. Porque reza é uma coisa que você repete, mas às vezes a cabeça está longe. Ele falou, quando vocês orarem,
Não usem de vãs repetições, que acham que os gentios, de muito falar, é que vão ser ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso pai sabe o que é necessário. Ele sabe, ele é o pai, né? É que nem o juiz lá. Se o juiz Inico sabia o que a mulher estava pedindo, e ela foi direta, ela pediu, né? Às vezes também a gente fala, ai, Senhor, abençoa, ai, Senhor, abençoa, ai, Senhor, abençoa. Abençoa o quê? Né? É igual quando ele falou pro cego Bartimeu. Ele falou, o que você quer que eu te faça? Jesus falou várias vezes para as várias pessoas que ele curou. O que você quer que eu te faça? Se o cego falar, me abençoa. Aí ele, dá uma bênção e vou embora. E ele ia continuar cego. Não, nós temos que ali pedir o que nós pretendemos, né? O que nós queremos do Senhor, como se fosse um pai mesmo, né? Como a Mariana chega para nós, olha, estou precisando disso, né? Para o pai, para a mãe. Ela não vai, né? O nosso irmão Djalma, a nossa irmã Heloísa moram lá na nossa casa. Ela não vai chegar lá, bater na porta. Eles falam, olha, eu preciso de um pouco de pão com manteiga para comer. Não, ela vai pedir pro pai, não vai pedir pro vizinho, né? Nem pro amigo. Então é isso que nós temos que fazer, pedir ao nosso pai. E aí, Jesus terminou dessa forma maravilhosa, né? Que eu quero terminar com os irmãos. Falando e fazendo a oração do Pai Nosso. A oração perfeita. Oração ali curta. Se nós, né, nos propuséssemos a fazer a oração do Pai Nosso, pensando em cada palavra, né, e cada mensagem atrás de cada palavra dessa oração, que é a oração perfeita, a oração que Jesus ensinou. Jesus ensinou uma oração. E essa oração é perfeita, tem de tudo. E ela tem principalmente o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às vezes nós ficamos preocupados, ai meu Deus, será que vai ter comida? Ai, se tiver lockdown, ai, se fechar tudo, ai, se fechar o supermercado. Eu também fico preocupada, né? Nós temos filha, a Mariana, temos meus pais, o Ricardo tem a mãe dele, cada um tem os seus familiares, nós ficamos preocupados. Mas a preocupação não adianta, a oração sim. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso não vai faltar. Porque como Davi diz, eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se Davi não viu, eu também não vi, acredito que você também não tenha visto. Então vamos agora fechar os nossos olhos e terminar com a oração do Pai Nosso, que é a oração perfeita. Oração ensinada por Jesus, tem de tudo. Pede perdão para os pecados, começa já glorificando o nome de Jesus, né? Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. É a oração perfeita. Pede para nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, né? Que é uma coisa difícil. E termina glorificando a Deus também. Então vamos fechar os nossos olhos e orar a oração do Pai Nosso. E que cada um de vocês, né, possa guardar essa mensagem no coração. Orar, não esmorecer, permanecer fiel. Quando tiver oportunidade, vai lá no teu quarto, fecha a porta e leva a tua petição diante de Deus, que só tá você e Ele lá, vai estar ouvindo. E toda vez que você tiver oportunidade, ore o Pai Nosso, que é a oração perfeita. A irmã Angelina, né? Nós temos saudades da nossa irmã Angelina, uma irmã muito amada nossa. Ela gostava muito de orar o Pai Nosso. Ela falava, Miriam, é a oração perfeita, eu gosto muito do Pai Nosso, eu sinto Jesus pertinho de mim. E é isso que nós devemos sentir mesmo, esse justo juiz bem perto das nossas vidas. Vamos orar então? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. Um abraço bem forte. Amém.
você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamentos, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. 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 Nesse momento final deste nosso culto de hoje, eu convido você a orar. Busquemos a presença do Senhor. Oremos. Eterno Deus e nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, e muito por essa rica oportunidade que uma vez mais tu nos concedestes. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus.
Te agradecemos pela atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande e imensurável amor. Te agradecemos pela vida da tua igreja. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que participa desse culto conosco. E suplico a tua bênção a ele e a ela, curando toda enfermidade, resolvendo os problemas, suprindo a necessidade, abrindo as portas, orientando, direcionando, capacitando, Senhor. Dá a tua bênção. Ainda intercedo, ó Deus, nesse momento, por aquelas vidas que estão hospitalizadas, enfermas, em leitos de dores, Senhor amado, nas UTIs, CTIs, ó Deus, salas cirúrgicas, Senhor amado, coloca a tua mão poderosa, curadora, faça a obra no nome de Jesus. Mas aquelas vidas também que trabalham nos hospitais, pronto-socorros, ó Deus, dá a tua bênção, teu amparo, teu conforto e a tua paz. Visita aqueles que estão nos asilos, nos leprosários, nos manicômios, fogo selvagem, nas casas de recuperação, aqueles que estão também ao relento, Senhor, sem um lar, sem uma família, sem um amigo, aqueles, Senhor, que ainda não te encontraram, que possam ter esse encontro transformador com Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Ó Deus amado, visita os necessitados, os encarcerados, dá a tua bênção. Abençoa também, ó Deus, eu te peço, o nosso país. Tem misericórdia do Brasil. Abençoa essa nação. Que essa nação, ó Deus, possa se voltar a ti e ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa grandemente o Brasil, seja as demais nações da terra. Abençoa a tua igreja perseguida também em países, Senhor, onde não há liberdade de culto, Senhor. Sempre o teu povo ali, as missões, os missionários e missionárias desses locais, ó Deus, dá a tua bênção. Opera grandemente pelo teu poder e pela tua graça. E fica conosco, receba a nossa gratidão. Te suplico, sobretudo te agradeço, no nome de Jesus, Senhor e Salvador da igreja. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, esteja conosco, conosco permaneça, e com o povo do Senhor espalhado pelo mundo, hoje, por todo sempre. Amém. Grande abraço. Que Deus continue grandemente abençoando, guardando e protegendo a tua vida e o teu lar. E até uma próxima oportunidade, se o nosso Deus, o eterno Deus, assim nos permitir. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor. Deus te abençoe.